Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão, nesta quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024. Hoje é aniversário do meu moleque, Matheus Henrique, está completando 22 anos de vida. Filho, feliz aniversário, muitos anos de vida e saúde para você, seu pai te ama demais. Tudo de bom e muito sucesso na sua vida. Nação, faz o seguinte, me ajuda a dar feliz aniversário pro Matheus Henrique. Coloca aí nos comentários um feliz aniversário especial pro Matheus, que está completando hoje 22 anos e que vai trazer sorte pra gente no jogo do Flamengo contra o Internacional de Porto Alegre, mais tarde, às 19 horas, lá no Beira-Rio. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês a respeito da mudança de tudo que o Felipe Luiz fez. Só para vocês terem uma ideia, eu vou trazer para vocês os relacionados do Flamengo, aqueles jogadores que viajaram ontem para Porto Alegre, e entre eles estão o zagueiro Iago, o lateral esquerdo Zé Wellington e o Tchola, que tanta gente já queria ter visto atuando entre os profissionais do Flamengo. Tem novidades. Ele mudou, por exemplo, o ataque, mudou a defesa, mudou o meio de campo do Flamengo, que vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre, e está dando grande polêmica essas mudanças que o Felipe Luiz fez. Por quê? Porque são mudanças não pensando no Brasileirão em si, mas sim em poupar jogadores para a final da Copa do Brasil. Nosso adversário, o Atlético Mineiro, ontem jogou com o regulamento debaixo do braço. Fez o que tinha que ser feito. Aliás, se você está analisando o jogo do Atlético contra o Flamengo nesse final de semana pelo jogo de ontem, você está redondamente enganado, e eu posso te dizer por que o jogo de ontem não serve para analisar a equipe do técnico Gabriel Milito. Claro que eu vou falar de Atlético Mineiro aqui também. Precisamos falar de Atlético Mineiro aqui para sabermos o que esperarmos lá no domingo. Há uma grande insatisfação da nação rubro-negra com relação à venda dos ingressos para essa final da Copa do Brasil. Ingressos a 700, 500, até 800 reais estão doendo no bolso do torcedor rubro-negro. Mas será que realmente os ingressos estão caros em se tratando da situação especial que é para uma final de Copa do Brasil? Bora falar sobre tudo isso, porque aqui vocês sabem, a verdade é dita, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Nação, Flamengo e Internacional de Porto Alegre jogam hoje às 19 horas com transmissão do Premier pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão já está na 31ª, mas essa partida é uma partida da 17ª rodada, que foi adiada devido aos playoffs da Sul-Americana que o Inter estava disputando à época. Inclusive, o Flamengo pode fazer uma situação totalmente estranha se vencer o jogo do Inter. Bom, além de ficar no G4 e ainda pular para a terceira colocação, o Flamengo pode se sagrar campeão simbólico do primeiro turno se vencer a partida do Inter hoje. Isso porque no final do primeiro turno, o Flamengo terminou com apenas 3 pontos atrás do Botafogo e com o mesmo número de vitórias. Só que com esse jogo a menos do Inter. O Flamengo ganhando do Inter empataria com o Botafogo em número de pontos ao término do primeiro turno, só que teria uma vitória a mais, ultrapassando a equipe alvinegra e se sagrando campeão do primeiro turno. O que isso interessa para o Flamengo? Qual é o status que isso dá para o Flamengo? Absolutamente nada. Isso não traz absolutamente nada, não tem troféu, não tem título, não tem nada. Aliás, o próprio Botafogo já foi campeão do primeiro turno brasileiro algumas vezes e no final não conseguiu ser campeão brasileiro. Aquilo que a gente não espera que aconteça com o Flamengo. Flamengo vencendo o Internacional reacende a possibilidade da gente ser campeões brasileiros, sim. Claro que acende. Claro que depende de tropeços de Palmeiras e Botafogo, mas eles vêm acontecendo. O Palmeiras já tropeçou no empate na última rodada, o Botafogo já tropeçou contra o Criciúma empatando também, vai ter outros tropeços. O problema é que a gente não pode tropeçar mais, a gente tem que ganhar tudo daqui até o final. E é tudo mesmo. Bom, pensando nisso, ou talvez não, o Felipe Luiz levou alguns jogadores, como eu falei para vocês, da equipe sub-20 lá para Porto Alegre. Casos de Tchola, Iago e Zé Wellington. Mas a lista total, completa, dos relacionados para esse jogo contra o Inter são os goleiros
Rossi, Matheus Cunha e Diogo Alves. Os zagueiros, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Cleiton e Iago. Os laterais direitos, Wesley e Varela. Os laterais esquerdos, Ayrton Lucas e Zé Wellington. Os volantes, Eric Pulgar, Everton Araújo e Alan. Os meias, Gerson, Alcaraz, Matheus Gonçalves e Lohan. E os atacantes, Gabigol, Plata, Bruno Henrique, Michael e Chola. Vale lembrar que o Flamengo tem Léo Pereira e Arrascaeta suspensos, Davi Luiz com dores nas juntas, Alexandro com desconforto muscular na coxa, De La Cruz e Carlinhos com lesão na coxa, Vinha, lesão no joelho e fratura da tíbia, Everton Cebolinha, lesão no tendão de Aquiles, Luiz Araújo, lesão no joelho, assim como Pedro também tem lesão no joelho. Todos esses são os desfalques que o Flamengo tem hoje para poder enfrentar o Internacional. Bom, o técnico Felipe Luiz está pensando mais na final da Copa do Brasil do que propriamente numa arrancada no Campeonato Brasileiro. É claro que ele confia nos jogadores que ele pretende colocar a campo, não pode ser diferente. Mas ele não quer correr o risco de perder algumas peças-chave e fundamentais para o jogo de domingo contra o Atlético. Então, para finalizar essa questão do jogo contra o Internacional de Porto Alegre, antes da gente entrar propriamente dito na Copa do Brasil e naquilo que o Atlético Mineiro pode oferecer pra gente de perigo, vai a provável escalação do Mengão queridão. Rossi, mantido no gol. Wesley sai, entra Varela na lateral direita. Fabrício Bruno e Léo Ortiz formarão a dupla de zagueiros do jogo de hoje, com Ayrton Lucas na lateral esquerda. O meio de campo vem com 4 jogadores. Eric Pulgar, Everton Araújo ganha a vaga de Alan, pode comemorar, nação. Não devemos ter Alan como titular no jogo de hoje. Gerson mais pelo lado direito e Charlie Alcaraz na ponteira do meio de campo aí, inclusive podendo até funcionar como o famoso falso 9, adentrando a área o tempo todo. Isso porque Gabriel Barbosa está sendo poupado para o jogo contra o Atlético Mineiro no domingo. O ataque rubro-negro terá aberto pela esquerda Bruno Henrique e aberto pela direita Gonzalo Plata. Obviamente que as movimentações no ataque, elas serão muitas e teremos sim o Gonzalo Plata infiltrando no meio, o Gerson passando na ponta, teremos às vezes o Alcaraz infiltrando como falso 9, o Gerson vindo como meio armador e o Plata aberto pela direita, ou seja, teremos uma movimentação interessante no ataque de Alcaraz, Plata e Gerson. Esses 3 jogadores não vão guardar posição quando o Flamengo tiver com a posse de bola. Bruno Henrique é na esquerda e é na esquerda que ficará Everton Araújo e Eric Pulgar. Terão a função de segurar o ímpeto colorado quando a gente perder a bola. Se eu conheço bem o Felipe Luiz, devemos fazer uma marcação alta, mas não com uma pressão alta. É uma diferença muito grande. Marcação alta é você subir seu time para começar a marcar no campo do adversário. Pressão alta é você fazer isso que eu acabei de falar e ficar mordendo o adversário lá em cima. É uma tática que o Felipe usa para jogos dentro de casa. Com a chegada, a proximidade do jogo com o Atlético Mineiro, a final da Copa do Brasil, o Felipe não deve fazer a pressão alta, que é essa pressão de morder o tempo todo. Só cercar e tentar roubar a bola no ataque sem usar uma intensidade na pressão da marcação muito grande, para não desgastar demais os jogadores lá em Porto Alegre e voltar com um time cansadão. O Flamengo vai ter quinta, sexta e sábado de descanso. O Atlético Mineiro, que já está retornando a Belo Horizonte, terá hoje, quarta, quinta, sexta e sábado para se recuperar. Ou seja, o Atlético tem um dia a mais de recuperação do que o Flamengo. É claro, esse dia está meio que comprometido por conta da viagem da Argentina para cá. Mas ainda assim é um dia a mais que eles terão. Passaram muito sufoco ontem lá na Argentina e a gente já vai falar sobre isso a partir de agora. Mas antes, eu quero saber de você se vocês gostaram da escalação que o Flamengo pode colocar a campo hoje contra o Inter. Quero perguntar também o seguinte:
É ser muito lunático esperar uma vitória com esse time aqui para a gente poder voltar a brigar pelo certame nacional? Te interessa brigar pelo certame nacional? Ou você acha que não, que a partir de agora a gente tem que fechar os olhos pro brasileiro e ir com tudo para cima da Copa do Brasil? Coloca aí nos comentários, por favor. E enquanto vocês comentam sobre isso, curta, comenta, compartilha, torne-se membro VVP por R$ 1,99 se puder e ajude o nosso canal se inscrevendo e chamando os seus amigos rubro-negros, as suas amigas rubro-negras, para se inscrever aqui também. Vocês sabem que aqui a gente fala do Flamengo no mais alto nível de tolerância. Sem palavrão, sem xingamentos, sendo duro quando a gente tem que ser, mas respeitando sempre aqueles que estão nos ouvindo, podendo falar sempre a verdade, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos, sem ofender ninguém. É a casa da família rubro-negra. Então chama todo mundo pra cá para poder se inscrever e ouvir diariamente as notícias do Mengão Queridão. Pessoal, é o seguinte, já temos mais de 38 mil ingressos vendidos para o jogo do final de semana contra o Atlético Mineiro, partida de ida da final da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro tá lá trocando gramado, vai colocar um gramado baseado em areia, que é melhor para absorção de chuva. Nós estamos numa época de chuvas aqui na região sudeste. Contra o Internacional de Porto Alegre, o Atlético Mineiro teve uma escoação esquisita, com o lado da defesa do Atlético tendo um escoamento mais prejudicial e o lado do ataque do Atlético tendo um escoamento melhor. E aí, quando trocou de lado, a situação se inverteu, parecendo que era algo programado, mas a grama que estava lá na Arena MRV era uma grama baseada em argila, que tem mais dificuldade na absorção de água, pelo menos segundo especialistas. E agora vai ser uma baseada em areia. Vocês sabem que o gramado da Arena MRV também é um gramado sintético, semi-sintético, não é como o da Arena da Baixada. Mas com esse gramado novo que vai ser colocado lá, com base em areia, a tendência é que o gramado fique um pouco mais duro, a bola quique mais e os jogadores tenham mais dificuldades em fazer o domínio da bola. Mas enfim, é o que tem para o jogo de volta na outra semana, no dia 10 de novembro. Com relação aos ingressos, acabei de dizer para vocês, 38 mil ingressos aproximadamente já foram vendidos. A carga de ingressos colocada à venda para essa final, ela é menor do que a carga que foi colocada no ano passado. No ano passado, na final contra o São Paulo, o Flamengo colocou uma carga de 61 mil ingressos. E o Flamengo teve, no total de público pagante, 60.390 ingressos vendidos. Ou seja, não deu para vender toda a carga o ano passado. Esse ano, a carga é bem menor. São cerca de 5 mil ingressos a menos. Ou seja, a carga total para venda da final da Copa do Brasil no Maracanã é de 57 mil ingressos. Tem muitos torcedores reclamando dos valores do ingresso, com razão. Por quê? Porque tá caro, mas em comparação com o ano passado, tá bem mais em conta. Os valores caíram bastante, pessoal. No ano passado, o Flamengo bateu o recorde de bilheteria entre duas equipes brasileiras. A gente faturou o ano passado em bilheteria na final no Maracanã contra o São Paulo 26 milhões de reais. É esperado que a bilheteria desse ano dê 18 milhões de reais. 8 milhões a menos do que no ano passado. É uma final de Copa do Brasil, é uma procura maior, é um jogo especial, é um jogo que pode valer título. Então, a tendência é que realmente os valores sejam mais altos. Existe uma discussão na internet sobre a questão dos valores, por exemplo, do setor norte, que são setores, que é um setor popular. A maioria desses 38 mil ingressos, se não sua totalidade, foi vendida para o sócio torcedor diamante, que é aquele que paga a maior mensalidade dentro do clube. O público geral, ou seja, aquele que não é sócio, não vai ter chance de comprar ingressos, porque o associado, o sócio torcedor do Flamengo e o associado tende a comprar
todos os ingressos pela preferência que tem. Então, com relação no setor norte, alguns torcedores dizem que esse setor não deveria entrar na venda para sócios, que deveria ser resguardado, pelo menos esse setor, para que a torcida geral pudesse arrematar os ingressos e entrar no Maracanã, uma vez que hoje, basicamente, só vai a jogos do Flamengo aqueles que são sócios. Eu deixo para vocês aí nos comentários falarem se isso é justo, se não é justo, se o torcedor geral que não tem condições, porque tem muita gente que não tem condição de ser sócio, né? Um sócio diamante deve estar pagando quase R$500 por mês. Eu não tenho condição de ser sócio diamante, por exemplo. Tem muitas pessoas que não têm e nem por isso são menos rubro-negros do que aqueles que estão pagando, né? Se todo mundo tivesse condições, eu tenho certeza que todo mundo pagaria. Hoje são cerca de 70 mil sócios torcedores adimplentes no clube. Então é praticamente impossível comprar ingresso sem ser sócio, porque os sócios esgotam os ingressos. E sócio também não são vilões, não. Eles estão fazendo aquilo que a gente quer fazer, que é comprar ingresso para ir lá. Então os sócios não são vilões, eles pagam, a política do clube, e eles são torcedores como nós, um pouco mais abastados financeiramente, e estão fazendo certinho. Pior seria se não esgotassem a carga deles. Mas não teria algo que o Flamengo poderia fazer para privilegiar também as pessoas que não têm condições de serem sócias do clube para poder adquirir os ingressos? Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham sobre valores dos ingressos e sobre a política de comercialização dos ingressos que o Flamengo pratica hoje. O Atlético Mineiro, nosso adversário de domingo na Copa do Brasil, vai participar de duas finais, como o Flamengo participou em 2022, da final da Libertadores da América e da final da Copa do Brasil. Ontem, o Atlético Mineiro conseguiu segurar o ímpeto de um River Plate que está num recomeço. Um River Plate que nem de longe lembra aquele River Plate de Marcelo Gallardo, que fez a final de 2019 contra o Flamengo, que foi campeão da Libertadores em 2018. Os caras perderam peças importantíssimas. Juan Fernando Quinteiro, o próprio Nicolás de la Cruz, entre outros atletas que faziam aquele River ser muito forte. Os caras usaram de tudo no extracampo para tentar segurar o Atlético Mineiro. Dentro de campo, os caras tiveram um ímpeto de ir para o ataque, se expuseram muito no sistema defensivo e o Atlético quase aproveitou alguns contra-ataques. Mas o Atlético Mineiro também não é essa Coca-Cola toda, não. O jogo de ontem não serve para avaliar a equipe do técnico Gabriel Milito, que foi com a proposta de segurar o resultado que já tinha feito em Belo Horizonte, onde sim, é muito forte. O Atlético tem um ataque formado por Daverson, Paulinho e Hulk, que na Libertadores América faz toda a diferença. Esses caras trocam muito de posição lá no ataque e são municiados pelos laterais Guilherme Arana, pelo ora o Mariano, ora o Lianco, que joga como um terceiro zagueiro, mas também tem uma boa saída de bola, mas principalmente pelo meia Gustavo Scarpa. O Scarpa é basicamente a válvula de saída do Atlético Mineiro em quase todas as jogadas. Ora caindo pela esquerda, ora caindo pela direita. É um meia versátil, veloz e que enxerga muito bem o jogo. Para nossa sorte, Daverson não joga a Copa do Brasil, o que dá uma quebrada nesse ataque versátil que o Atlético Mineiro tem, porque o Daverson se movimenta muito bem. Lembramos bem do Daverson da final da Libertadores contra o Palmeiras alguns anos atrás. Aliás, ontem, o Daverson teve a mesma oportunidade que teve contra o Flamengo. Contra o Flamengo ele fez o gol, contra o River Plate ele parou no goleiro. Enfim, mas pelo menos ele não estará na final da Copa do Brasil. Mas não se enganem em achar que o Atlético Mineiro vai ser acuado no Maracanã, como foi ontem no Monumental de Nunes. Não, ali os caras já tinham feito o resultado em Belo Horizonte e estavam lutando para segurar o resultado. No Maracanã, a tendência é que a equipe do técnico Gabriel Milito saia sim, venha para cima do Flamengo sim, até para dificultar o Flamengo fazer com eles o que eles fizeram com o River Plate. Muita gente falando que é ruim decidir fora de casa. O Atlético Mineiro foi fora lá de casa, das dependências deles, seguraram o resultado que fizeram em casa. Exatamente a mesmíssima coisa que o Flamengo tem que fazer no final de semana. Temos que fazer o resultado no Maracanã. Temos que fazer o máximo de gols possível. Por isso, talvez o técnico Felipe Luiz esteja poupando o Gabriel do jogo de hoje, para que ele possa poupar os gols do Gabriel, as pernas, o físico,
a inteligência. Eu tô falando do Gabriel 2019, né, gente? Não, tudo bem. A esperança é a última que morre. Quem sabe aquele Gabriel de 2019 reacenda. Quem sabe aquele Arrascaeta de 2019 reacenda. Quem sabe o Bruno Henrique de 2019 reacenda. Porque a gente precisa desses caras. São eles que estão aí sobre a batuta do maestro Gerson para poder conseguir o resultado nesse final de semana. O resultado de hoje, para mim, é importantíssimo. Tão importante quanto o resultado do final de semana. Porque, afinal de contas, para mim, o Flamengo tem que disputar as duas frentes. Brasileirão e Copa do Brasil. Que foi o que sobrou para esse ano. E para vocês, o que é verdadeiramente importante nesse momento? Coloque aqui nos comentários. Por enquanto é só. Eu volto ao longo do dia com mais informações do Mengão Queridão. Curta, comenta, compartilha, se inscreva e chama geral para se inscrever também. E torne-se membro VVP para ajudar o nosso canal por apenas R$ 1,99. A tranquilidade do rubro-negro vem em saber que Marcos Braz, Bruno Spindel e Diogo Lemos já estão planejando o 2025 da equipe rubro-negra. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.